Alô, gente de todo o Brasil e de todo o universo. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça. Talvez você ainda não me conhece. Está me vendo pela primeira vez? Eu sou seu irmão. Eu sou aquele que já há quase 3 anos e 5 meses, mais ou menos, eu estou gravando mensagem para mudar, tirar as pessoas de dentro da mentira, porque as pessoas vivem mergulhado dentro de uma profunda mentira e as pessoas acreditam que essa mentira é a verdade. E eu estou aqui, meus companheiros que pregam também a graça, estamos aqui para isso. Então, meu irmão, seja bem-vindo a este canal, como eu disse, e o título da mensagem é essa: Quer ter um inimigo? Fala a verdade para um crente. Esse é o título da mensagem. Porque você tem uma pessoa que frequenta a sua casa, aquela pessoa está todos os dias, toma café com você, está ali ao seu lado, são gente de dentro da sua casa, almoça, janta, até dorme na sua casa, vocês passeiam, saem juntos, vão para pesca, vão para algum advertimento, alguns lugares, mas ele é frequentador de uma denominação e ele está sempre falando da denominação, mas um dia você resolve, você é conhecedor da verdade. Você conheceu a verdade. E assim que você conhece a verdade, você quer tirar os seus amigos, seus parentes, seus familiares de dentro daquela mentira. Então você vai e fala da verdade para esse crente, para esses fanáticos. E quando você começa a falar, eles começam a debater com você. Eles defendem aquele que lidera, o seu líder. Eles têm aquele como um ungido, o verdadeiro e o único homem escolhido por Deus. Foi Deus quem escolheu e colocou ele na frente daquele ministério, colocou ele na frente daquele povo para ensinar, para guiar. Mas eu conheço, dentro deste livro, um único homem, os únicos homens que Deus separou e escolheu, está aqui dentro. Moisés foi escolhido. E Moisés chegou a dizer: Senhor, eu sou duro de língua. Eu não sou eloquente, não tenho facilidade para falar. Ele falou assim: coloca o seu irmão Arão como teu profeta, como aquele, o seu porta-voz. Levantou Josué, Deus levantou vários homens, então está aqui dentro registrado. E esses camaradas que aparece aí, uma placa na frente, coloca uma placa na frente de um salão dizendo: eu sou. Mas quem diz que ele é? Onde está o seu nome? Seu nome está aqui dentro? Quem é ele? Deus nunca nos colocou na direção um homem qualquer, um homem comum. Aliás, Deus nunca colocou homem nenhum desde a queda do templo. Quando o templo caiu no ano 70, até o dia de hoje, não levantou mais ninguém. Tudo isso é apenas mito, mentira, porque Deus
O Último Homem, segundo este livro, o último homem que sobrou de todos os apóstolos foi João. E João tinha um discípulo. E esse discípulo, Policarpo, fez um outro discípulo chamado Inácio. Esses também foram mortos. E vem surgindo um, surgindo outro, mas levantado por si mesmo. Eles se achavam homens que tinham uma grande eloquência, que tinha sabedoria e sabia manejar bem o povo. Então isso vem passando de século para século, século em século, até que chegou até nós. E hoje nós estamos aqui para debater. Não, nós não queremos debate, porque debate não leva ninguém adiante. Debate gera discussão, gera violência, briga. Então nós estamos aqui para te alertar, e nós te alertamos não pelo nosso achismo, porque nós pensamos, porque nós achamos que é assim, porque tem que ser assim, porque é assim, não. Nós estamos aqui para tirar como Deus, pela sua infinita misericórdia, me tirou eu, tirou a minha esposa e tirou milhões de pessoas de dentro desse fanatismo, de dentro desse curral, porque você aí é como um gado preso dentro de um curral. Você não tem querer, você é dominado por eles. Assim como o Brasil houve no século atrasado, aliás, no século XIX, havia no século XVIII, XVII, havia venda de escravo aqui para os países, principalmente Brasil, Estados Unidos, e aqueles escravos não tinham querer. O escravo, que essa palavra escravo não é de agora. Muita gente pensa que escravo eram os africanos que eram vendidos aqui nas terras brasileiras, nas Américas. Não. Escravo existe desde os tempos antigos, no tempo lá dos patriarcas, já existia escravo. E escravo não tem querer. Escravo não come a hora que quer. Escravo não para de trabalhar a hora que quer, não toma banho a hora que quer. Escravo é dominado pelo seu senhor. Então, assim são essas religiões, esses movimentos religiosos. Eles são dominados por aquele líder que está ali na frente, que diz que é o seu pai na fé. Não existe pai na fé. Ele é o seu pai Abraão. Não existe pai Abraão. Isso é uma expressão da parábola do rico e o Lázaro. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e toca na minha língua. Isso é uma expressão. Aliás, uma expressão. Isso é uma ilustração. Isso não aconteceu. Pare com essas coisas de pegar a parábola, as parábolas, e querer trazer para uma realidade, que isso é apenas uma expressão do próprio Senhor usando essa linguagem, parábola, para os judeus entender. Então não adianta você querer pegar de uma forma literal. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, esses homens que dominam, talvez aí centenas ou até milhares, eles são dominados e eles têm medo deste homem. O problema é que eles têm medo desse homem. Por que eles têm medo desse líder, desse grandão aí? Porque ele diz que ele tem o poder tanto de abençoar como de amaldiçoar. Aonde foi dado esse poder que Deus não conhece?
Quando você olha, a primeira coisa que você quer saber, a primeira coisa, você não vai por mim, não. Abra no capítulo 17 de Atos e versículo 24. O Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há. Então ele não deixou nada para trás. Sendo o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em templo feito por mão de homem. E esses barracão, esse salão, esses curral, quem é que fez? Ah, isso daí é a casa de Deus. Onde está escrito que é a casa de Deus? Deus não tem casa. Deus não tem morada. O céu é o lugar de Deus. É a residência de Deus. Sim. E a terra é o sustento dos pés de Deus. Deus não tem morada. Então eles colocam ali como a casa de Deus. Bem, e ali as pessoas passam a ter medo mais daquele governante, daquele que está governando. Ele quer o seu dinheiro. E muitas vezes ele quer também a sua mulher. Tem muito desses pilantra. Não é um nem dois, não. É milhares e milhares. Talvez você não estuda, talvez você não se aprofunda. Eu sou uma pessoa que estou sempre me aprofundando no conhecimento. Há milhares e milhares e milhares desses pilantra que tomam o seu dinheiro e ainda tomam a sua esposa. Se você tem uma esposa, talvez bonita, ele se interessa por ela, ele dá um jeito de tomar ela. E do mesmo lado também, tem essa sargentona, essas missionárias, perdão, tem essas missionárias que elas se interessam, como vocês viram o caso daquela Flor de Lis. Flor de Lis, vocês viram o caso dela. Se interessou pelo pastor Ander. Pastor Ander era ainda um jovenzinho quando ela se interessou por ele. Então essas coisas você vê dos dois lados. Essas cantoras, quando ela interessa pelo rapaz, elas vão em cima e pega. E esses camaradas chamados pastor, quando eles se interessam pela mulher, vai em cima até conseguir. Então são isso que tá. E muitas vezes o próprio marido, ele está cego. Ele está vedado os seus olhos. Ele acha que aquele homem é o homem de Deus. Eu não posso negar nada, porque ele me pediu e eu vou deixar que a minha esposa vai ficar com ele uns dias. Vou deixar que a minha esposa vai dormir com ele. Já vi muito isso. Nós vemos passagem dentro desse livro e fora deste livro. Dentro desse livro são pouco, mas nós vemos, estamos vendo o que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes vocês querem criticar os padres. Os padres eu ainda dou o desconto, não levo em conta os padres. Porque os padres são sozinhos, são homens solitários. Eles estão ali no meio daquele povo ali, mas no momento que termina aquele sermão, aquela missa, eles voltam para a sua residência e ficam ali sozinhos. Então, completamente diferente. Mas e esses camaradas que se diz pastor, pai na fé? Eles estão rodeados, são casados, têm filho, filha, têm neto, têm tudo e vivem nessa pouca vergonha. Mas voltando para o tema da mensagem. Fala a verdade. Você quer ter um inimigo? Fala a verdade para um crente. Para um religioso, ele até aceita, mas fala para um crente fanático de carteirinha. Mas por que você diz isso, irmão Nilson? Porque eu fui um desses. Eu defendia de unhas e dentes. Eu nem conhecia, nem sabia. Se eu passasse em algum lugar, tivesse em algum lugar, e ali tivesse uma discussão de um crente discutindo com outra pessoa, e eu percebia que aquele crente estava perdendo a batalha, eu entrava na discussão. E eu era bom na discussão. Era e continuo sendo.
Porque hoje não tem ninguém para me vencer aqui dentro. A pessoa dizer que a sua, como a Congregação Cristã do Brasil, a CCB, ela diz que ela é a única igreja no mundo que vai para o céu. E você vai conversar com eles não querem conversa aqui dentro. Eles aceitam o que aquele que está na frente do trabalho deles fala para eles. Mas, irmão Nilson, eu morei muitos anos no fundo da casa, quando eu casei, da casa de um pessoal desta. Eles bebiam, eram caixas de cerveja, bebia. E quando chegava no fim de semana, vestia seu paletó, sua gravata, ia para o local. Diz que era o único lugar, a única igreja santa e verdadeira é essa. E se você falar contra eles viram a cara com você. Mas será que é só eles? O assembleiano é a mesma coisa. Qualquer um, esse pessoal da Deus e Amor, pessoal de qualquer denominação, eles são assim. Então, eu fui um grande defensor deste povo. Eu defendia crente. Eu achei, quando eu vim em 77 para este movimento, eu achei que não tinha um outro povo mais santo, mais puro na face da terra do que os crentes. Eu via eles de Bíblia na mão. Às vezes eu estava em determinado lugar e eu via, passava aquelas moças, aqueles rapazes, tudo indo para a igreja. E eu ficava olhando aquilo e falava assim, tão bonito, né? Passava na frente, eles cantando. Eu via eles fazendo aquele trabalho ao ar livre. Eu achava bonito, mas eu não queria. Mas até que me fizeram a cabeça em 77. E eu acabei indo para um lugar que eu nunca deveria ter passado nem na frente dessa chamada Igreja de Deus, que Deus ali é o dinheiro. O Deus desse povo é o dinheiro. É lógico, desse Deus eu gosto também. Todo mundo gosta desse Deus chamado dinheiro. E esse promete prosperidade. Antes, o método deles era falar de cura divina. Aqui Deus está curando. Existia um mentiroso em São Paulo, o maior curandeiro de cura divina estava em São Paulo. Saía pelo Brasil enganando e mentindo e tomando dinheiro do povo. E era assim, de gente, nesse lugar. E não acontecia nada, não via nada. Porque naquele tempo não havia internet, não havia celular, não tinha como alguém filmar, chegava perto da pessoa, conta a benção. Eu tinha uma dor, eu vim aqui, o missionário orou e eu fui curado. Amém, irmã? Só isso. Por que não dizia qual é o seu nome, onde você mora, qual é o endereço, a cidade, seu telefone? Por que não faz? Porque eu estou sabendo que muitas vezes a imprensa ia atrás. Chegava lá, não encontrava ninguém. Não, aqui não mora ninguém, nós não conhecemos essa pessoa aqui. Então eles descobriu que a imprensa, os radialistas, estavam indo atrás para tentar desvendar se isso era verdade ou não. E descobriu que era mentira. E hoje não tem como eles mentir mais. Porque o povo está filmando, eu vejo, não é que eu acho, eu vejo aqui na minha internet, eu tenho internet, eu sento ali, estou vendo o programa, está o apresentador do lado e eles vão passando a cena. Põe o nome da igreja, põe o nome do pastor, põe o pastor, põe a cena que está acontecendo. Ele discursando ou ele praticando o ato. Isso que é muitas vezes ele fala, tira até as crianças da sala, pra vocês não verem, porque é meio... Tá. Põe um camarada lá. Eles conseguem fazer isso. Eles conseguem colocar a câmera escondida e pega o camarada e depois joga no ar. Depois joga nos ventilador.
Nós estamos vendo, então, esse movimento chamado igreja evangélica, que chama de igreja evangélica, está com seus dias contados. Isso vai acabar. Em nome do Todo-Poderoso, isso vai acabar. Essas mentiras, esses congressos, esse ajuntamento de pessoas juntando, vai acabar. Assim como anos atrás, 40, 50 anos, não se falava nessa classe, nessa raça de gente chamada evangélico. De evangélico eles não têm nada. Eu estou usando o título evangélico, mas não gosto de usar a palavra evangélico. Porque evangelho é poder de Deus. Eu falo esses crentes. As pessoas tinham vergonha de dizer que era crente. Ele podia dizer que era qualquer outra religião. Sou um espírita, sou um católico. Ele dizia com honra, com prazer. As pessoas falavam isso com prazer. Hoje, esse movimento tomou conta. Hoje nós vemos aí, segundo o que diz aí, nós temos aí mais de 50 milhões. Um camarada aí falou 70, mas veio o Silas Malafaia a semana passada falou de 60. Quer dizer, então nem ele sabe. Nem ele sabe, porque um falando de 70 milhões. Apareceu um outro falando de 60, o Silas Malafaia. Agora, a congregação não tem carteirinha, a congregação não conta o seu gado. Quem conta os seus gados, gosta de contar o seu gado, é a Assembleia de Deus. Ela é a principal, dá uma carteirinha, mas nunca, em lugar nenhum, eu vi, você chega e se pede seu RG, pede sua carteira de trabalho, pede outros documentos, mas nenhuma vez. Você tem seu cartão de membro aí? Não, isso não existe, cartão de membro. Por quê? Porque isso não tem valor, isso não traz validade nenhuma. Isso é uma maneira de marcar o gado. Porque todo gado de uma fazenda é marcado, ele tem uma marca. Se ele fugir, se ele escapar, misturar com o gado de outra fazenda, o seu dono vai lá e sabe qual é o seu gado. Então, assim, eles têm na carteirinha, eles sabem quem, aonde, eles sabem quem eles são. Então, por isso que eles dão uma carteirinha para ele considerar. Olha, eu sou membro de tal, assim, assim, de tal denominação, assim, assim. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, se você falar a verdade para eles, se você falar que não existe dízimo, não existe oferta, quem dá dízimo e oferta está debaixo de maldição, e está mesmo. Você vê que todos os dizimistas e ofertantes vivem numa miséria. Você não vê eles prosperar. Quem prospera é o chefe deles. Batismo é maldição, ceia é maldição, pôr a mão na cabeça das pessoas é maldição. A apresentação de criança é maldição. Reunião de oração é maldição. Jejum é maldição. Monte, vigília é maldição. Tudo que se faz dentro desse movimento é maldição. Fala e prova aqui dentro. Está aqui dentro. Não é eu que estou falando, não. Porque isso era dos judeus. Isso era para os judeus. Você é judeu? O que você é? E nenhum homem tem direito de tomar o dízimo, pegar o dízimo do povo. Lá, você quer saber aonde está? Eu mato a cobra e mostro a cobra. 7 de Hebreus, versículo 5. Nenhum sacerdote, somente se ele fosse da tribo de Levi, ele poderia tocar no dízimo. Se ele não fosse da tribo de Levi, ele não poderia tocar no dízimo. E agora? Como você sai fora? Desvenda. Fale para mim. Você é algum levita? Você é algum sacerdote levita? Para você tocar? Está nesse livro aqui, ó. Então, meu irmão, quando você mostra todas essas mentiras, fala que tudo isso é maldição, porque está dentro desse livro, todos que estão ligados ao movimento da lei estão debaixo de maldição. E toda essa denominação está ligada à lei. Então é tudo maldição. Tudo isso que você faz é maldição. Orar. Você passa a noite orando para quê? Para que você ora?
A sua oração tem algum valor? Deus vai responder a sua oração por quê? Ele tem algum compromisso com você? Ele tem compromisso com a sua palavra. Oração é coisa judaica. Os judeus oravam porque Deus estava distante deles. Eles clamavam a Deus em oração. Mas você não precisa clamar, porque Deus já está dentro de você. O que eu faço e que eu ensino é agradecer a Deus. Você quer agradecer a Ele? Agradece a Ele ao seu levantar, ao seu deitar, no decorrer do dia, você está dirigindo, agradece a Ele. É isso que nós da graça devemos fazer. Mas nós não somos judeus para viver debaixo de judaísmo. Então, meu irmão, o título da mensagem é essa. Você ouviu? Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. Fico um abraço para vocês todos. Graça e paz para todos. Se eu te moro.